Bora falar mais um pouquinho sobre gênero? Então, pessoal, o autor ele vai nos dizer agora sobre a questão do macho e da fêmea anômalo, né? Eu até comecei a falar um pouco sobre esse assunto para vocês, né? E chegou a hora da gente agora aprofundar um pouco nele. Então, o autor ele conta para a gente aqui uma história de um menino, uma criança, né? Que ele gostava muito de estudar, ele gostava de música clássica, né? Ele gostava de pintura. Então, ele era um erudito, esse menino. E o fato é que na festa de aniversário dele tinha 7 meninas e um menino. Então, ele era um menino, né, estranho ali, parece que estava fora do padrão, né? Fora do padrão, estereotipado ali, né, de um menino. Então, se os pais não tiverem sabedoria para poder conduzir esse menino, pode acabar caracterizando ele como um homossexual. E o menino que às vezes não tem, né, nada de homossexualismo nele, os pais podem colocar isso na cabeça dele e às vezes ele se tornar um homossexual. Mas não porque ele nasceu num corpo de homem, mas é uma mulher, é porque os pais não souberam entender ele. Porque se esse menino tem um pai machista e começa a dizer, você não gosta de futebol, não, você é uma mulherzinha. Pronto, já está plantando uma raiz aí, né, dentro do coração desse menino para ele se tornar um homossexual. Correto? Então, o macho e fêmea anômalos, eles destoam ali, né, do padrão, vamos dizer assim, né, de menino e menina, certo? E ele vai começar a falar mais coisas aqui pra gente, né? Ele fala de uma experiência que houve aqui de pessoas homens e mulheres que entraram num ônibus espacial e as mulheres, né, era mais comum delas sentirem tontura. Agora, os homens já não sentiam. Os homens que sentiram tontura aqui eram homens, né, que não tinham eles tinham profissões como biólogos, né, físicos, engenheiros, eram homens, né, mais eruditos, né, que dedicavam mais tempo ali ao estudo, né. Talvez esses homens eles não praticaram esporte, não fizeram o que a maioria dos homens fazem, mas porque eles tinham esse interesse muito grande. São homens da mesma forma, só que eles foram feitos por um propósito diferente. Imagina se a gente não tivesse biólogos, engenheiros, né, físicos. Então, né, esses são machos anômalos, certo? Outra coisa que ele vai dizer também, que fizeram experiência também de bebês, né, que pegaram bebês e tocavam assim nos bebês, e eles tinham reações, né, como uns choravam, os outros balançavam as pernas, e essas crianças depois numa idade maior, eles eram bebês aqui, nessa experiência. Depois, quando criança, adolescente, eles tinham maior tendência, né, a não se envolver com estranhos, né, a não se envolver em novas aventuras, né. Então, esses são, né, os machos anômalos. Eles têm mais essa tendência às vezes, né, ficar mais distante, tanto do menino como da menina, ficar mais isolado mesmo, sabe? São mais eruditos, gostam mais de leitura, preferem ficar solitário, né? Desenham mesmas coisas que as meninas. Então, assim, é uma chave que o autor dá aqui para a gente poder entender, né, e saber diferenciar também, né, esse tipo de menino, né, que também existe, certo? Outra coisa que ele vai dizer também, que às vezes meninos, né, podem ter essas características aí, anômalas, afeminadas, né? Até ele usa esse termo também, que acho que eu não tinha, a primeira vez que eu estou citando aqui, usa também esse termo, né, do meninos afeminados. Podem ser também por causa que os pais foram super protetores, né? Não deixa o menino fazer nada, não deixa subir na cama sozinho, se machucou, não deixa o menino pode cair, não pode fazer nada, entendeu? Aí chega às vezes na fase da adolescência, o menino não pode trabalhar, entendeu? Não pode varrer uma casa, não pode cortar uma grama, entendeu? Não pode trocar um pneu de um carro, entende? Então, assim, essa super proteção pode também fazer, né, essa variação aqui entre meninos e meninas, né? Perceba isso, né? E principalmente meninos, né? Essa super proteção para meninos não é bom. Não é bom. O menino tem que fazer as coisas, tem que fazer coisas que o menino faz, tem que deixar, né? Tem que deixar ele, né, viver aquilo que a própria gênese dele, a biologia dele. Ele precisa fazer atividade. Ele precisa sair fazer atividade. Correto? Vamos lá? Então agora ele fala também aqui das meninas, né? Meninas anômalas. Pode ser menina macho-fêmea. Era usado esse termo, né? Um termo feio, né? Também. Meninas molecas. Mas o fato, né, que chamam disso. Mas vamos lá. Essas meninas também, né? Elas são mais competitivas, né? Elas não gostam
elas gostam, né, de esporte, gostam de contato físico. E o que acontece? Essas meninas hoje, elas praticam muito mais esporte, até mesmo por uma questão que hoje é muito mais incentivado, né? E você vê também essa onda de feminismo que desafia as mulheres a se inserirem, né, nas demais diversas atividades, mercado de trabalho e tudo mais. Então, às vezes a menina nem gosta tanto, mas às vezes ela é desafiada por alguma ideia ou outra e pratica mais esporte. Mas você não vê esse estímulo, né, por outro lado, do menino, né, para o menino fazer tricô, né, para ele poder fazer um balé. Você não vê isso. Então, tipo assim, não tem essa igualdade. Parece que, pô, porque você vê assim, olha, parece que o que as feministas sempre vão dizer, né? Eu vou até abrir um parênteses para poder falar sobre esse assunto aqui, complementar esse assunto, porque as feministas sempre dizem que elas tiveram em desvantagem quanto aos homens. Mas espera aí, velho. Quem é que pega no pesado? Quem é que caçava? Vamos pegar no homem primitivo. Quem é que caçava, fazia o serviço, né, mais pesado? Era o homem, né? Quem é que é chamado para a guerra? É o homem ou a mulher? Sabe? Quem é que era mais poupado numa situação de perigo ali? Era mulheres ou crianças ou homem? Entende? Então, assim, o homem sempre teve, né, em desvantagem, certo? Então, assim, e o homem não tá querendo agora, né, incentivando o homem a fazer um tricô, entendeu? A ficar dentro de casa fazendo bolo, lavando a casa, né, para poder ter as mesmas vantagens que as mulheres teve. Percebe isso? Então, posto isso, a gente continua. Ele vai falar sobre uma questão aqui, para a gente já fechar essa parte, do receptor andrógeno. O que é o receptor andrógeno? Eu vou ler porque é um pouco complexo. Andrógenos são hormônios como a testosterona encontrada em concentrações mais altas em homens do que em mulheres. Características como voz grossa, pomo de Adão é o gogó, tá? Musculaturas e agressividade, né, estão ligadas a andrógenos, né, como a testosterona. Esses receptores, eles se ligam a certos genes, né? Então esse processo ele começa ali no útero, né? Esse receptor andrógeno ele começa a ter uma formação ali dentro do útero. Então, o feto masculino ele produz testosterona, né? O que masculiniza o cérebro masculino. Pronto. E aí as maiores diferenças de sexo no que diz respeito aos genes do cérebro ocorrem antes do nascimento. O gene do receptor andrógeno varia muito entre meninos. Esses genes eles são compostos por unidades chamadas codões. Então, os codões ajudam a determinar quão ativo o receptor andrógeno será. Então, ele vai dizer que muita sequência de codões faz com que o menino seja menos masculino. Então, ele vai usar aqui e vai nos dizer que por uma questão genética, às vezes o menino vai nascer afeminado. E às vezes por uma questão genética, aquela menina ela vai nascer mais masculinizada. Entende? Então, há essa questão genética que eu não vou, né, aprofundar tanto, né? Você que é da área aí vai procurar se inteirar mais sobre esse assunto, mas o fato é que, como eu estou fazendo essa contextualização, essa resenha aqui desse livro, né, eu quis colocar esse dado que ele também usa aqui para poder nos falar sobre essa diferença, né, entre meninos e meninas, tá bom, pessoal? Então, aqui a gente vai, né, encerrando, né, mais uma parte, e principalmente essa parte, eu gostei muito, cara, essa parte aqui me mexeu muito comigo, né, me tirou muitas dúvidas que eu tinha, então, né, espero que você tenha gostado, né, dessa parte aqui, e logo mais tem mais resenha aqui para você sobre o livro Por que Gênero Importa. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.